Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos conceder estes momentos para conhecermos mais a vontade dEle para conosco e também para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e colocarmos em prática aquilo que Deus requer de cada um de nós. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Marcilene, é de Diamantino, em Mato Grosso, Leônidas Bezerra, é de Palmas, Tocantins, Maria Orcília de Souza, é de Petrolina, Pernambuco, Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, no Espírito Santo. Clarice Souza é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Lúcia Oliveira é de Tabuleiro do Norte, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecidos por mais este dia de vida. E neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, para que possamos colocar em prática aquilo que Tu desejas de cada um de nós. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, que os ajudes nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus problemas, dê vitórias a cada um e nos ajude a permanecermos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O estudo que estamos fazendo esta semana nos chama a atenção para que nós nos lembremos e não nos esqueçamos. Lembremos de quê? De tudo que Deus fez pelo seu povo no passado e que faz por nós ainda hoje. Somos chamados a nos lembrar de que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que quer salvar e não condenar. E ontem nós mencionamos aqui no estudo a respeito do arco-íris que foi colocado no céu após o dilúvio. E Deus disse que aquele arco, toda vez que aparecesse, ele se lembraria de que o mundo nunca mais vai ser destruído com água. Mas como nós dissemos também, Deus ele não se esquece de nada. Então aqui foi usada uma linguagem humana para que nós pudéssemos entender que Deus, Ele se lembra de cada um de nós, de cada ser humano. E Ele se lembra também das promessas que Ele faz e que Ele fez. E que todas essas promessas se cumprirão. Então nós somos chamados a nos lembrar do que aconteceu conosco, com a nossa família, as bênçãos que Deus tem nos dado, as vitórias que temos alcançado, curas que temos recebido, tudo isso nós temos que procurar lembrar sempre, porque há um Deus no céu que tem o controle de todas as coisas. E Moisés, então, quando escreveu aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, ele vem lembrando àquela geração que estava ali próximo a entrar na Canaã terrestre. Ele lembrou que Deus havia realizado sinais, milagres, com mão poderosa ele tirou o povo do Egito, com o braço estendido. Enfim, tudo aqui Moisés traz a lembrança daquele povo para que eles não se esquecessem desse Deus ao qual eles estavam servindo. Queremos ler com vocês Deuteronômio 4, versos 32 a 39. Deuteronômio 4, 32 a 39 diz assim: Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso?
e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Como eu disse agora há pouco, Moisés estava aqui relembrando ao povo tudo que Deus havia feito. E é interessante que Moisés começa a lembrar desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus deu forma na semana da criação. E ele diz então que não há outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus, e nós sabemos disso. Não existe a quem nós recorrermos a não ser a este Deus que tem poder para realizar o impossível. E então, nós somos chamados a nos lembrar de como Deus atua, como Deus atuou e como Deus irá salvar todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus em sua vida. Moisés aqui no capítulo 4, ele estava tentando fazer com que aquele povo percebesse o que o Senhor havia feito por eles e assim, em última instância, fazê-los reconhecer o quanto deveriam ser gratos por seus atos maravilhosos. Nós nos lembramos, mais uma vez, a libertação do Egito, e este era um tema central que Moisés usava para fazer com que o povo se recordasse do poder de Deus. E talvez, em certos aspectos, este fato de ter tirado o povo hebreu lá do Egito é um fato dos mais impressionantes que Deus tenha feito. E Deus falando com aquele povo do meio do fogo, em cima do Monte Sinai, o monte tremia, fumegava, e o povo, claro, com medo. Por quê? Porque quando nós, irmãos, vivemos uma vida de acordo com a nossa vontade, sabemos o que é correto, o que Deus requer, mas nós fazemos a nossa vontade, e quando nós ouvimos então Deus falar, quando nós ouvimos uma mensagem de pregação ou mesmo uma leitura bíblica que nós fazemos, nós também, muitas das vezes, sentimos medo. Por quê? Porque Deus está falando para nós, porque somos pecadores e sabemos que quando nós estamos em pecado, quando nós estamos nos afastando de Deus, nós sentimos medo da presença de Deus. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus através de uma mensagem, através da leitura da Bíblia e caminhamos com Ele dia a dia, nós sentimos prazer quando nós ouvimos Deus falar conosco. Aqui no capítulo 4, no verso 40, Deuteronômio 4, verso 40, Moisés escreveu assim: se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Então aqui está o segredo de uma vida vitoriosa, uma vida de confiança em Deus, de prazer em estar na presença de Deus, se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e com seus filhos. A palavra de Deus é clara. Quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós precisamos estar dispostos a obedecer, a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade.
Nós não podemos aceitar a Jesus e dizer assim, não, mas isso aqui não foi escrito para nós, isso aqui não tem necessidade mais hoje, isso foi para o povo do passado. Não, a Bíblia, como eu já tenho dito para vocês, ela é uma só. A Bíblia, como sabemos, ela foi escrita para o povo hebreu, para os judeus. Mas quando nós aceitamos a Jesus e passamos a fazer parte do Israel da fé, os filhos de Abraão pela fé, a palavra de Deus ela é para nós também, assim como ela está. Não podemos tirar e acrescentar nada na palavra de Deus. Não podemos fazer mudanças. Por quê? Porque Deus diz que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa, a parte da árvore da vida dele será tirada. Então nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus, obedecer, fazer a sua vontade e tudo irá bem conosco. É claro que nós vamos enfrentar lutas, problemas, porque isso faz parte do mundo em que nós vivemos, mas nós teremos a certeza de que Deus está conosco, a confiança de que nós seremos vitoriosos. E então o Senhor, Ele não fez todas essas coisas que está relatado aqui em Deuteronômio 4, não fez sem um propósito. Deus tinha um propósito. Por quê? Porque Deus redimiu os hebreus lá do Egito e cumpriu então a parte que ele havia assumido com Abraão, que faria dele uma grande nação. Então é por isso que nós precisamos saber que tudo isso que está aqui na palavra de Deus tem um propósito. É a nossa salvação. Agora, nós não seremos salvos por fazer isso ou fazer aquilo. Nós somos salvos por Jesus. Em consequência de sermos salvos por Jesus, nós iremos obedecer e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos. Jesus ele disse em João, capítulo 17, e no verso 17, que nós deveremos ser santificados na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Que Deus nos abençoe.